Janaína, uma outra questão, como é que está o julgamento no STF para referendar a decisão do ministro Flávio Dino e liberar o pagamento das emendas parlamentares que a gente falava agora há pouco? A maioria já tinha sido formada e o julgamento acabou ou não? Esse julgamento não acabou, ele se encerra exatamente às 23 horas e 59 minutos, meia-noite, daqui a um pouquinho, foi aberto ontem. Faltam votar, Tiago, eu olhei agora há pouco ali o placar, faltam votar aí os ministros Luiz Fux e Cássio Nunes Marques, mas como você disse, já tem maioria para validar essa decisão do ministro Flávio Dino de liberar a execução das emendas parlamentares que estavam suspensas desde agosto, com uma liberação aí com regras, né? Desde que cumpridas algumas condições e condições que não agradaram muito o Congresso. Tiago, só para citar algumas dessas condições, por exemplo, para o pagamento dos restos a pagar das emendas de comissão e de relator não existem mais, mas ainda tem restos a pagar. O ministro disse que isso só pode ser feito se houver o nome do autor do parlamentar de cada uma dessas emendas. No caso das emendas PIX, ele disse que tanto para o resto a pagar como para o pagamento dos anos seguintes, ele exigiu que seja feito aí, cada parlamentar faça um plano de trabalho prévio, que isso seja aprovado pelo Executivo. No caso das emendas de bancada, ele disse que não pode haver o rateio das emendas para impedir aí aquela rachadinha das emendas. Então, os parlamentares já estavam criticando a demora na liberação dessas emendas, disseram que dependia disso, por exemplo, para aprovar o orçamento do ano que vem, mas agora com essa liberação com ressalvas, eles ameaçam aí travar a pauta de votação no Congresso de projetos de interesse do governo, como, por exemplo, o pacote fiscal de corte de gastos. Quem falou sobre isso mais cedo foi o senador Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso, e ele disse o seguinte, que, nas palavras dele, é óbvio que isso incomodou com relação as emendas parlamentares, mas que o governo tem compromisso de defender no STF a lei que foi sancionada pelo presidente Lula na semana passada, e depois que o projeto de lei foi aprovado no Congresso Nacional, com as regras aí para transparência, rastreabilidade dessas emendas parlamentares. Ele disse que se reuniu hoje com o presidente Lula, conversou sobre isso com o presidente, sobre o pacote de gastos, sobre essa ameaça de travar a pauta no Congresso. Agora, Tiago, depois de encerrado esse julgamento aqui no Supremo, há uma tendência de que haja um recurso, tá, com relação a essa decisão dos ministros, agora validando a decisão do ministro Flávio Dino de impor essas regras, e esse recurso deve acontecer por parte da Advocacia Geral da União, Tiago. Bom, o julgamento então vai terminar nas próximas horas, a gente continua de olho, acompanhando. Janaína Camelo com as informações do Judiciário. Até já.